Prezados e queridos amados irmãos, graça e paz. Hoje eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso de número 3. Ele diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu, lendo esse texto, eu fiquei analisando, pensando sobre o texto, que tem coisas que nós podemos fazer sem ser amor. Porque o texto está dizendo que ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se isso não for por amor, não aproveita em nada. Então, quer dizer, eu posso então morrer por uma causa, fazer algo impactante na sociedade e que não seja por amor? É possível, porque diz aqui, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, fazer boas obras pode até ser feita não por amor, mas por destaque, por orgulho, por querer deixar o nome na história. Ou uma pessoa pode morrer por uma causa sem, no entanto, isso ser realmente amor. Parece que nós estamos piorando cada dia mais. Parece que estamos perdendo o senso de amor pelo próximo, de sentimentos. Esses dias eu estava no ônibus e estava notando que o ônibus cheio e o motorista do ônibus estava falando alto e eu queria entender o que era que ele estava dizendo e eu não conseguia entender. Aquele rebuliço no ônibus cheio, e eu procurando ver o que era que ele estava dizendo, com quem que ele estava falando. E fiquei prestando atenção. Aí consegui entender que o que ele estava dizendo, ele estava pedindo para alguém dar o lugar para um senhor que estava de pé. E da hora que aquele homem estava falando, ninguém se moveu para dar o lugar para aquele homem. Aí eu percebi, levantei do meu lugar e dei meu lugar para ele, e eu vi que era um senhor que tinha sofrido um derrame, estava com a mão meio paralisada, com a dificuldade para segurar, tentando se segurar com a mão só, porque a outra não funcionava direito, a perna andava mais com uma certa dificuldade, e eu disse para ele: sente-se aqui. Eu fiquei analisando, meu Deus, onde é que está o amor das pessoas? Que as pessoas não tenham coragem de dar um lugar para alguém que não tem a condição de ir de pé. E aí eu estava olhando para esse texto que diz que ainda que eu entregue todos os meus bens, se não for por amor, nada adianta. Se ainda que eu venha a morrer por uma causa, ela tem que ser verdadeiramente amor e não egoísmo. Nós não temos que fazer nada para aparecer ou deixar nosso nome em alguma placa ou em algum livro.
um grande feito, mas realmente por amar a pessoa que precisa de amar o próximo, como a palavra de Deus nos diz, como já falei em outro vídeo aqui, nós nos amamos demais, é preciso tirar um pouco do amor, porque nos amamos demais. As pessoas estão achando que para você amar outra pessoa, você precisa se amar, mas nós já nos amamos demais. A verdade é essa. E eu estava olhando aqui que a palavra de Deus, ela vai falando sobre o final dos tempos, e o apóstolo Paulo, ele mostra o retrato que seria os homens nos últimos dias. Então ele diz o seguinte, veja bem, ele diz assim, sabes isto, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu estou lendo segunda carta de Paulo, capítulo 3, escrita a Timóteo. Pois os homens serão egoístas, veja que coisa, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Eu acho isso aqui impressionante. Tendo a forma de piedade, quer dizer, tendo uma capa de santidade, de temor a Deus, negando-lhe, entanto, o poder. Paulo diz, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento. Que coisa impressionante! Que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens e todos corruptos na mente, réprobo quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Esse é o retrato da sociedade. Parece que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, parece que ontem ou hoje de manhã, apesar de ter tanto tempo. E o que nós estamos vendo? Estamos vendo uma sociedade que vai piorando cada dia mais, que vai perdendo o amor, que não se afadiga com a derrota do outro, o sofrimento do outro. Parece que nós vamos nos tornando cada dia mais insensíveis. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. E às vezes nós lemos esse texto e associamos ele ao esfriamento religioso, às coisas da igreja, a presença, a Bíblia, a oração. É verdade que está falando a respeito disso também. Não tenha dúvida
disso. Mas é verdade também que ela está esfriando no amor, ou está sendo no sentido, melhor dizendo, de se tornar insensível quanto ao sofrimento daqueles que estão à nossa volta, daquelas pessoas que precisam de misericórdia, precisam de ajuda, precisam de uma palavra. Nós vamos nos tornando cada dia mais insensíveis, pois as características do amor que Paulo fala está tão diferente na Escritura. No mesmo texto que eu estava lendo, de 1 Coríntios 13, ele diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Que coisa interessante. Ele diz, não busca ou não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas meu dizendo, regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse é o amor que a palavra de Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros e que nós vemos que está indo pelo ralo. Está se acabando. Precisamos voltar a nossa atenção para quem está à nossa volta. Há sempre alguém precisando de uma palavra, há sempre alguém precisando de uma ajuda. Não vamos deixar que essas características lidas em 2 Timóteo 3 se encaixe na nossa vida. Deus abençoe e que o Senhor te guarde e te dê a paz na autoridade do nome de Jesus.